Vamos para as informações. Galera, é o seguinte, a FIFA definiu data de chegada de clubes para o Super Mundial em 2025. A entidade exige que os clubes estejam nos Estados Unidos entre 3 e 5 dias antes da estreia. O Mundial está previsto para começar no dia 15 de junho, ou seja, os clubes teriam que chegar pelo menos no dia 12 do mês. Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão confirmados. O campeão da Libertadores, ou seja, ou Atlético Mineiro ou Botafogo, também estará disputando essa competição mundial em 2025. Super Mundial em 2025. Rapaz, esse calendário do futebol brasileiro em 2025 promete. E por falar em prometer, eu lembro de quem? Rodolfo Landim, porque está prometendo muita coisa aí. E, inclusive, me chama a atenção essa campanha dele como CEO para o próximo triênio do Flamengo. Eu nunca vi um negócio desse. Parece até que ele é o candidato da situação, porque o Rodrigo Dunche, entre aspas, fica em segundo plano a todo momento. E o Rodolfo Landim é quem dá mais entrevista. O Dunche, que é o candidato da situação, pouco aparece. E o Landim, ele deu mais uma entrevista, dessa vez para o podcast do Benja, o Benjamin, jornalista. Benjamin Mucho, esse é o nome do podcast, e o Benja falou para Rodolfo Landim: melhor coisa que esse cara, o Dunche, fez foi ter colocado você de CEO, porque ele não dá. Você sendo CEO, você toca o clube. E o Landim respondeu: acho que você teve a mesma visão que ele. Gente, ou seja, o Landim deixou muito claro que ele é quem vai comandar o Flamengo caso o Rodrigo Dunche seja eleito. Com outras palavras, ele está chamando o Rodrigo Dunche de marionete. Gente, isso é inacreditável. Eu não sei, com essa declaração, se ele acha que isso vai ser bom, que isso vai ser ruim. Eu acho que ele está pensando que vai ser bom. Porque se você for olhar aí, a divulgação do material da chapa é sempre o Rodolfo Landim em primeiro plano e o Rodrigo Dunche em segundo plano. Pouco se fala quem vai ser o VP, o vice-presidente geral dessa chapa. Gente, tá um negócio inacreditável. Eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa declaração do Landim, praticamente confirmando que é ele que vai comandar o clube caso o Rodrigo Dunche ganhe? Pelo menos foi o que ele deixou entender nessa declaração. Pode comentar à vontade aí. E por falar em diretoria, o Bruno Spindel, após o jogo contra o Cruzeiro ontem, falou sobre a arbitragem e meteu o pau. Ele disse: é muito cômodo o VAR interpretar contra o Flamengo, porque são 19 clubes e 19 torcidas contra o Flamengo. Sempre fica fácil de interpretar contra o Flamengo. Não tem pressão nenhuma. Quando é ao contrário, a pressão é muito grande, 19 clubes. Essa é a nossa preocupação para a final da Copa do Brasil. Que a linha de interpretação do VAR seja muito clara, o que não é. E, gente, o gol do Alcaraz, assim, é porque é difícil eu opinar, porque eu não tenho 100% do conhecimento da regra, da arbitragem, mas me chama muita atenção o fato do árbitro não ter sido chamado para analisar o lance, que o lance tenha sido decidido pelos próprios árbitros do VAR. O árbitro de campo, ele deveria analisar o lance também para ele decidir, até porque é ele que tem a palavra final. Inclusive foi um golaço do Alcaraz. E falando rapidamente desse jogo aí, o Alcaraz para mim foi o melhor em campo. Gostei demais do Bruno Henrique também. Existia a dúvida de como ele iria reagir em campo após essa semana turbulenta que ele está tendo fora das quatro linhas. Gostei do Alcaraz, gostei do Bruno Henrique, gostei do Fabrício Bruno, embora tenha começado mal, mas depois ele se encaixou. Gostei do Davi Luiz, obviamente, fazendo seu 7º gol de falta na carreira. Ele sempre tentou. Gostei demais. Você pode até criticar individualmente alguns atletas, como o Alan, que novamente jogou mal, o Ayrton Lucas, que jogou muito mal novamente, mas o coletivo do Flamengo ontem foi muito bem em campo. O Felipe Luiz está fazendo o time jogar, independentemente se é time reserva ou titular. Inclusive, eu tenho uma opinião que para muitos pode ser polêmica. O time reserva do Felipe Luiz é melhor treinado do que o time titular do Tite. Os jogadores sabem mais o que fazer dentro de campo. Jogada trabalhada, transição rápida, correm certo. A equipe do Tite corria errado e era por isso que eles se desgastavam muito. Então, eu tenho que só elogiar o trabalho do Felipe Luiz até o momento. O torcedor rubro-negro que reclamou antes e durante o jogo
é um tremendo de um rabugento, chato demais. Chato demais. Porque não tem como reclamar. Primeiro que o Felipe Luiz acertou em poupar e botar o time em reserva. Segundo que dentro de campo o time do Flamengo, mesmo sendo reserva, e com alguns jogadores muito abaixo tecnicamente, repito, Alan e Ayrton Lucas, e o Gonzalo Plata também, em alguns momentos, mostrando que toma decisões muito erradas, mas mesmo assim o Flamengo coletivamente bateu de frente com o Cruzeiro, que tem um timaço. Tudo bem, está passando por uma fase terrível, mas isso não desvaloriza a vitória do Flamengo fora de casa e com um time praticamente em reserva. Então, parabéns ao trabalho do Felipe Luiz até o momento, e o Felipe Luiz ele pode ganhar mais 2 reforços caseiros para a grande decisão no domingo, Luiz Araújo e De La Cruz. O próprio Felipe Luiz falou em entrevista coletiva sobre esses 2 atletas. Abre aspas. Tenho a esperança que tanto o Nico De La Cruz e o Luiz Araújo estejam à disposição no domingo e isso fortalece muito o elenco, se esses 2 voltarem com os 5 que não viajaram para o jogo contra o Cruzeiro. O médico vai falar melhor do que eu, mas essa informação que eu posso passar agora é essa, revelou o treinador rubro-negro. E os 5 jogadores, um deles é o Gabigol, que voltou a chamar a atenção nas redes sociais, tal como aconteceu antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, aconteceu agora. Gabigol postou nas redes sociais uma parte da série sobre o Michael Jordan, que se chama The Last Dance, ou seja, a última dança, dando a entender que é a despedida dele no Flamengo, que está em andamento a despedida dele. A gente sabe que a atual gestão ofereceu um ano de contrato para ele, com um aumento salarial de 50%, e até o momento o Gabigol não aceitou e, pelo visto, não quer aceitar. Eu sou contra a ideia de que tem que renovar só porque voltou a fazer 2 gols numa decisão. Eu sou contra. Eu acho que a análise tem que ser mais fria e até mais franca. O Gabigol, ele não joga bola há muito tempo, 2 anos. Tudo bem, fez esses 2 gols extremamente importantes, mas ninguém nunca disse, aqui ou em qualquer outro lugar, que o jogador não é decisivo. Ele é decisivo. A questão é que dentro de campo ele não está conseguindo entregar aquilo que se esperava. Acho até que com o Tite ele foi, entre aspas, sabotado, porque ele poderia ter tido mais oportunidades e acabou não tendo, mas de fato o Gabigol deixa muito a desejar nessa temporada, e por vários motivos, e sendo que desses motivos, alguns por conta dele. Ele que botou a camisa do Corinthians quando não deveria colocar, ele que não quis fazer um exame antidoping quando deveria ter feito, por conta disso acabou causando problema para ele e para o Flamengo também. Então, não adianta passar a mão na cabeça do atleta, é torcer para ele de fato resolver dentro de campo, e o que tiver que ser feito será. Eu só não acho justo essa gestão renovar um contrato e um custo tão alto com o atleta, sendo que daqui a um mês tem uma eleição presidencial. Eu acho que isso é um assunto para o próximo presidente. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Vocês podem comentar à vontade. Lembrando, solta o dedo no like, isso ajuda demais. Se inscreva no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então vamos começar a conversar com o pessoal aqui, como por exemplo o Juan Pablo. Boa noite, RMP. Tu merece uma estátua no Ninho do Urubu como descobridor do Felipe Luiz como treinador do Flamengo. Não é o caso, acho que não fiz tanto assim, só vi o óbvio que muita gente parecia não querer ver, né? O Rafael Torres, De La Cruz joga muito, mas está mal no momento. Isso tudo está embutido na pergunta que eu fiz. Parece que ele vai ser liberado pelo departamento médico. Luiz Araújo já treinou com bola hoje. Luiz Araújo já está liberado. O De La Cruz fez treinamentos, mas não fez treinamentos com bola com o resto do grupo, mas já treinou no campo. Então, a tendência, pelo menos essa é a tendência de hoje, é que ambos estejam livres para serem relacionados. Uma coisa é ser relacionado e eventualmente ficar no banco de reserva, outra é começar jogando. Vocês escalariam De La Cruz e Luiz Araújo já no início do jogo? Sim, não. Só De La Cruz e só Luiz Araújo. Quero ver qual vai ser a opinião de vocês aí. André Souza, Renato, não é uma boa começar a partida com De La Cruz, está sem ritmo de jogo para uma final. Pois é, eu vou dar minha opinião um pouco mais lá para frente, tá? Eu estou só deixando agora a enquete começar a pegar fogo, para eu também não influenciar a opinião de vocês. Lá na frente eu vou dizer
responder à minha própria enquete. Começaria com os dois ou não? E se começasse com apenas um, qual deles seria? Diz aqui o Amarildo Moraes, com todo respeito ao Felipe Luiz, mas não é a hora de colocar jogador mal fisicamente. E tecnicamente tem todo o resto do Brasileirão para fazer isso. Ô Amarildo, eu acho que você tem um ponto, um bom ponto. Agora, eu só digo uma coisa para você. O que o Felipe Luiz fizer, eu confio. Porque o homem está acertando tudo. A verdade é que ele está acertando tudo. Inclusive com algumas decisões que aparentemente não são tão comuns. Vou citar 3 exemplos aqui. Escalar 3 atacantes no jogo contra o Atlético Mineiro. Me surpreendeu. Aparentemente eu não achei uma boa e deu muito certo. Nós ganhamos de 3-1. Trocar o Felipe Luiz de lado com o Davi Luiz também me surpreendeu. Afinal de contas, eu não me lembro de ter visto o Fabrício Bruno jogando do lado esquerdo da zaga, e ele jogou muito bem e ajudou a anular o ponto forte do Cruzeiro, que eram as jogadas pelo setor direito de ataque. Novamente escalar 3 atacantes, sendo que um deles o Matheus Gonçalves, que me levou a dizer, meu Deus, vamos botar o Matheus Gonçalves de novo na ponta esquerda? Coisa nenhuma. Ele juntou Matheus Gonçalves e Plata do lado direito, empurrou Alcaraz mais para o lado esquerdo, e o Bruno Henrique flutuava entre eles, e também deu muito certo o Flamengo ganhou do Cruzeiro. Então, seja qual for a escolha do Felipe Luiz, eu de princípio respeito, porque ele está acertando muito. Ele está acertando muito, está mostrando uma sensibilidade, uma capacidade de entender o jogo, as circunstâncias do jogo, o adversário, que são realmente de bater palmas de pé. Renato, o Alan é uma piada de mau gosto. O Everton Araújo é muito melhor que ele. Parabéns para o vampiro obeso por contratar esse bagre. De fato, a contratação do Alan é uma coisa absolutamente incompreensível, ainda mais pelo preço que foi. E pior, sendo pedido do Sampaoli, que a gente sabe que é o zero e vezeiro em fazer isso. Ele sai pedindo jogadores, depois ele bota os jogadores na reserva, depois ele vai embora e o bagre, fica para o clube. Fez isso no Santos, fez isso no Atlético e fez isso no Flamengo, especificamente com o Alan. André Souza, Renato, você viu o vídeo do Gabriel dizendo ser a última dança? No momento de decisão, precisa fazer essa palhaçada? André, ele fez isso aí antes do primeiro jogo. Ele fez isso aí antes do primeiro jogo. E deu muito certo. Ele meteu 2 gols e participou da jogada do terceiro. Então, isso aí é um estilo Gabriel, entendeu? Não vejo problema nenhum também. Isso é o estilo Gabriel de ser, e se der certo, como deu no primeiro jogo, palmas para ele. Velho tricolor, RMP, eu sou São Paulo. Todo mundo sabe que o Jorge Jesus é o maior técnico que passou pelo futebol brasileiro. Arnaldo Ribeiro falou que o técnico que o Botafogo pode fazer o mesmo, coisa do JJ. Não, JJ só com 90 pontos. Eu concordo com você. O que ele quis dizer, e aí ele não está errado, é que o Arthur Jorge pode ganhar os 2 mesmos títulos que o Jorge Jesus. Isso ele pode. Se ele ganhar Brasileiro e Libertadores, coisa que eu repito, só o Flamengo fez, que o Santos, quando fez isso, não havia o Campeonato Brasileiro, era a Taça Brasil, que era uma competição muito menor, e depois, posteriormente, por causa do movimento criado por um jornalista, que já até trabalhou comigo, Odir Cunha, que é um santista inveterado, não se conformava do Santos não ter títulos brasileiros em profusão, tendo ganhado na época da Taça Brasil e tudo, ele fez um trabalho de unificação que o panaca da CBF na época, não me lembro, acho que era o Ricardo Teixeira, comprou, né? Então fica esse absurdo. Mas ele também ganhou o Brasileiro e Libertadores. Não ganhou. O Santos ganhou Taça do Brasil, que era uma competição muito menor, e Libertadores. Brasileiro e Libertadores só o Flamengo. Mas o Botafogo tem agora, sim, a possibilidade de igualar as conquistas. Não vai igualar o número de pontos, mesmo que ganhe todos os últimos jogos que faltam, não vai fazer os 90 do Flamengo, que foram uma quantidade de pontos absurda, ainda mais quando você leva em consideração que as primeiras rodadas foram com Abel. O Jorge Jesus só assumiu a partir da 10ª rodada. Então, os números do Jorge Jesus são ainda mais impressionantes. Mas, independentemente disso, o que eu acho é o seguinte, o Botafogo é um timaço, está jogando muita bola, mas não é um time revolucionário como foi o Flamengo do Jorge Jesus.
Para mim, o que mais diferencia o trabalho do Jorge Jesus de todos os outros, inclusive do Abel Ferreira, que é super vitorioso, é que o Flamengo do Jorge Jesus era um time que nós nunca tínhamos visto jogar aqui no Brasil. Nós nunca tínhamos visto um time jogar daquela maneira. A gente via de vez em quando na Premier League, no Barcelona do Guardiola. Mas o que o Flamengo fez no Brasil foi completamente inédito. E foi um arraso, né? Um arraso completo. E ganhou os 2 títulos, e no mesmo final de semana, ainda por cima. Então, sim, o Botafogo pode igualar os títulos, mas a maneira como eles foram conquistados e o futebol exuberante que foi jogado, isso aí não vai ser dessa vez. O Miguel diz, boa noite, Felipe Luiz vai surpreender a todos nós com o título da Copa do Brasil e com mais uma boa atuação do Mengão. Olha, a mim não vai surpreender, Miguel, eu concordo com você, ele vai surpreender a maioria, mas a mim ele não vai surpreender. Eu pedia o Felipe Luiz na decisão da Copa do Brasil do ano passado. No ano passado, eu já queria o Felipe Luiz no lugar do Sampaoli. Esse ano, então, eu estou pedindo o Felipe Luiz, ó. Então, e eu estou pedindo por quê? Porque eu acredito no trabalho dele. Eu acredito na capacidade dele. Então, a mim, ele não surpreende nada. Mas concordo com você. A maioria não acreditava. Cansei de ver colegas de imprensa dizendo que loucura esse negócio de botar o Felipe Luiz. O cara não tem experiência nenhuma, não vai dar certo. Tá dando. Amarildo, na verdade, deveria operar tanto De La Cruz quanto o Arrascaeta depois da final da Copa do Brasil. Lembrando que ano que vem a maldita data FIFA por aí. E mais, Amarildo, e mais, eu concordo com você que, acabando a Copa do Brasil, o melhor que o Flamengo fazia era pegar os seus baleados que precisam de uma intervenção e fazer. Porque o calendário que a CBF está oferecendo aos clubes no ano que vem simplesmente não tem período de pré-temporada. Eles estão puxando, estão propondo puxar, mas tem grandes chances de aprovado, puxar os estaduais para o início de janeiro. Já teria jogo dia 8 de janeiro, imagina, pelos estaduais. Com isso, eles conseguem puxar também o brasileiro e aí evitar que tenham jogos do Campeonato Brasileiro durante o Mundial, o grande Mundial Interclubes. O que eu acho positivo, porque afinal de contas não vai ser só o Flamengo. Nós vamos ter nesse Mundial Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo ou Atlético. Serão 4 clubes brasileiros. Entendeu? Então, seria um absurdo se o Campeonato Brasileiro fosse disputado nesse período. Com essas puxadas de data, o que vai acontecer é que não vai haver pré-temporada. A pré-temporada vai ser o próprio estadual. Os clubes vão ter que preparar os seus jogadores durante o estadual. Olha que maluquice. Não seria problema nenhum se os clubes, de fato, usassem o período do estadual para pré-temporada e botassem para jogar o sub-20. Como faz o Atlético Paranaense há anos. Mas, tanto em São Paulo como no Rio, existe uma cláusula imposta pela federação e aceita pelos clubes, isso é que eu acho mais grave, em que só nas 3 primeiras rodadas os times grandes podem jogar com reservas. Que a partir da terceira rodada é obrigatória a maioria dos titulares estar em campo. Olha a lambança que vai ser isso no ano que vem. Os jogadores praticamente não vão ter férias, porque vai acabar dezembro, o Campeonato Brasileiro acaba em dezembro, né? Quem for jogar a final da Libertadores... Não, Libertadores é dia 30 agora. Mas quem ganhar vai jogar o Mundial Interclubes, que é esse ano ainda também. Vai tentar classificar para jogar contra o Real Madrid. E você vai ter um período de quê? 15, 20 dias de férias. Representa 2 de janeiro e dia 8 já está jogando. A maluquice completa, cara. É óbvio que para resolver isso, a única solução verdadeiramente aceitável seria encolher a data dos estaduais. Em vez das 16 datas do estadual, você botava 8 datas. Os pequenos que se digladiassem nas primeiras rodadas e a partir da quarta de final, em mata-mata, jogariam os grandes.
Mas isso as federações não aceitam e os clubes não se rebelam. É inacreditável, mas eles não se rebelam. Bastava juntar os 4 grandes. Bastava juntar Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco e dizer o seguinte: não vamos jogar, gente. Não vamos jogar, assim não vamos jogar. Mas eles não fazem isso. E já assinaram contrato de televisão para os estaduais. E muitos já querem adiantar, se é que já não adiantaram. Alguns clubes talvez já tenham até adiantado o dinheiro do estadual do ano que vem. E aí viram reféns. E a gente vive esse calendário completamente maluco, né? O meia Alcaraz, do Flamengo, revelou que se inspira no companheiro de equipe Eric Pulgar quando o assunto é finalização. Segundo ele, a precisão de Pulgar nas cobranças de bola parada é uma referência importante para o seu jogo. Sempre tento copiar a batida do Eric. Brincamos com o David e o Luiz, dizendo que ele bate muito parecido com o Pirlo. Quando chutei com o estilo do Eric, tive a sorte de fazer o gol, mas depois foi anulado. Mesmo assim, estou feliz com a atuação da equipe, comentou Alcaraz. Além de falar sobre seu estilo de finalização, Alcaraz já projeta o confronto decisivo contra o Atlético Mineiro. No domingo, Flamengo e Atlético se enfrentam pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, e o meia reforçou a importância da postura ofensiva do time. Agora é focar no domingo. Sabemos que vai ser uma partida difícil, mas somos o Flamengo e temos que propor o jogo. Estamos com uma vantagem de 2 gols e precisamos fazer uma grande partida para levar o troféu para o Maracanã e comemorar com nossa torcida, declarou. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV, neste domingo, 10. Na primeira partida, o rubro-negro venceu por 3-1, o que lhe garante o título com qualquer vitória, empate ou derrota por até um gol de diferença. Caso o Atlético vença por 2-0, a decisão será definida nos pênaltis.